que você está com a gente, que alegria! Chegue chegando, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o sininho, compartilhe, curta os nossos vídeos, comente. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, principalmente para nós brasileiros, para nós ocidentais, nós que comemoramos, nós que na maioria somos, nos consideramos cristãos, nós temos o costume de comemorar coisas que têm fundamentação bíblica, né? Então, na última semana nós comemoramos, o Brasil comemorou, o Brasil que é cristão, logicamente, comemorou a Páscoa, né? Parece que é um costume das pessoas comemorarem a Páscoa todos os anos. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Será que nós devemos comemorar a Páscoa? Olha que coisa interessante. Será que a Páscoa ainda é bíblica? Temos que ter esse cuidado, que nem tudo que é bíblico deve ser cumprido. Por quê? Porque talvez não é para nós, entendeu? Assim como o dízimo, por exemplo, entendeu? Os cristãos não têm a obrigação de pagar o dízimo. Ah, mas o dízimo está na Bíblia, está no livro de Malaquias, lá fala que tinha que pagar o dízimo. Pois é, mas Malaquias ele viveu antes de Jesus. Antes de Jesus, né? Então, assim como o cristão, ele não é obrigado a pagar dízimo, né? Se o teu pastor aí, se o teu padre, se o líder religioso aí diz que você tem que pagar o dízimo, está na Bíblia? Está na Bíblia, mas não é para nós. Assim como, por exemplo, o IPVA. O IPVA paga quem tem carro. Se você não tem carro, você não precisa pagar o IPVA. Está na lei, mas não é para você pagar porque você não é motorista, você não tem carro, você não tem necessidade. A Páscoa, para quem que ela foi instituída? Né? Então, todos nós concordamos, eu acredito que ninguém no Brasil iria discordar de que o maior personagem da história humana, o maior personagem é Jesus de Nazaré. Isto já é consenso, isso é pacificado. Até nas universidades, as melhores universidades, os melhores palestrantes, aqueles que fazem os discursos, aqueles que dão aula de humanas, concordam que Jesus realmente é o personagem mais notório. Né? Não tem como discordar disso. Mas o que nós sabemos sobre Jesus, né? Por que ele teve que morrer? Olha que coisa interessante. Por que Jesus de Nazaré teve que morrer? E as pessoas falam, vai para o perdão de nossos pecados. Né? É o que a gente sempre ouve. Jesus morreu para o perdão do nosso pecado, para perdoar os nossos pecados. Aí você pensa, mas por quê? Porque nós estávamos condenados ao pecado e à morte, então Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Se a Bíblia diz que o salário pago pelo pecado é a morte, se ele morreu para pagar os nossos pecados, isso significa que as pessoas não deveriam estar morrendo. O que deu errado? Está vendo como que o conhecimento bíblico é interessante? Para que nós não sejamos vulneráveis a charlatões, àqueles que usam do seu conhecimento, da sua persuasão, para enganar as pessoas. Olha que coisa interessante. Por que Jesus de Nazaré teve que morrer? E morreu torturado. Né? Por que ele entregou a vida dele? Ele não é Deus, não é o Criador de todas as coisas, não tem milhões de anjos para ajudar ele. Né? Aí as pessoas ficam pensando, por que Jesus teve que morrer? Qual que é a explicação correta? Isso, se você ainda não viu dentro da sua igreja, assista o nosso vídeo que você vai ver hoje. Então, Jesus, o personagem mais notório da história humana, ele era como era chamado de Yeshua Nazaré pelos romanos, né? Ele nasceu numa pequena cidade chamada Belém Efrata, Belém da Judéia, Belém Efrata. E Jesus ele era filho de um carpinteiro judeu. Jesus era judeu. Para muita gente que ainda não sabe, acha que Jesus era cristão. Não, cristão somos nós. Jesus era judeu, filho formado no judaísmo, filho de um carpinteiro chamado José, da tribo de Judá, e de uma mulher chamada Maria, também da tribo de Judá. Filhos de
pessoas judaicas, né? Formadas na religião judaica. E Jesus, ele passou a sua vida trabalhando, parte da sua vida trabalhando como carpinteiro. Aprendeu o ofício de carpinteiro. E Jesus, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá, para quem não sabe, foram tirados dos 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Israel, que é Jacó. E cada filho formou uma região, ganhou um pedaço de terra no estado de Israel e formou ali as suas famílias. Então aquilo ali é chamado de tribos. Então há tribos de José, tribo de Judá, tribo de cada um dos filhos de Benjamim, todos eles, cada um tinha tribo. A tribo que saiu os reis era a tribo de Judá, o terceiro filho de Jacó, que herdou esse privilégio. Então Jesus, ele, de fato, né, a história de Jesus é impressionante, até mesmo para os inimigos. Olha que coisa interessante, até mesmo para os seus inimigos. Foi impressionante a história de Jesus de Nazaré. E seus ensinamentos e exemplos de como devemos viver, amar até mesmo os nossos inimigos são de fato impactantes. Mas nesse vídeo de hoje não vamos falar sobre a vida impressionante de Jesus, mas vamos falar da sua morte. O porquê que ele teve que morrer? Por que ele teve que entregar a sua vida perfeita? Então, para que nós possamos entender isso, nós precisamos voltar no tempo. Voltar no tempo no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Ali tem um diálogo entre 4 pessoas. O Criador, Deus, o anjo que se rebelou, que se tornou Satanás, a primeira mulher, Eva, e o primeiro homem, Adão. Ali naquele momento, o Criador, já diante dos pecadores, Adão e Eva e aquele anjo, disse que iria trazer um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. No caso, a serpente representada pelo diabo, Satanás. Então ele disse que haveria um descendente. Eva até achou que seria um dos filhos dela. Mas aquele anjo entendeu que aquilo ali era uma condenação de que haveria um descendente. Mas, veja bem, como poderia ter um descendente se Adão acabou de se tornar imperfeito? Perdeu o favor de Deus. Como que ele poderia produzir um descendente perfeito? Como que ele poderia, se ele era imperfeito, se Eva se tornou imperfeita? Né? Então esse descendente seria produzido diretamente por Deus. Para que nós possamos entender isso, precisamos entender o que é a justiça de Deus. O que é a justiça? Como é a justiça de Deus? Né? E no livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo 22 e 23, ali diz uma coisa que nos faz entender como é a justiça de Deus. Ali conta que se 2 homens estiverem brigando e um deles ou eles atingisse uma mulher grávida e ela se machucou, ela se feriu, eles tinham que pagar uma indenização ao marido dela. Uma indenização para o casal. Mas se ela morrer, ou se o bebê morrer, teria que ser dado vida por vida. Ou seja, o agressor seria condenado à morte. Teria que pagar com a sua vida. Perdendo a sua vida para pagar aquela que ele tirou. Você entendeu? Essa é a justiça de Deus. Vida por vida. Mas o Todo-Poderoso jamais passaria por cima da sua própria lei, da sua própria justiça, para conseguir aquilo que ele quer. Jamais ele faria isso. E é por isso que precisamos entender o que estava acontecendo, o que tinha
de fato, quais os elementos que tinham ali diante daquele ato de julgamento, de justiça. Por que que o descendente que Deus prometeu tinha que ser um descendente perfeito? Note, e Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles eram perfeitos. Eles tinham a perspectiva de viver eternamente. Mas eles desobedeceram a Deus. Foram desleais. Desleais. E perderam o favor de Deus. Se tornaram imperfeitos. Eles ainda não tinham filhos. Então, os seus descendentes eram descendentes imperfeitos, também destinados à morte. Como poderia existir um descendente perfeito? Aí explica o porquê que Jesus teve que vir. O porquê que ele teve que vir. Você entendeu? Então nós precisamos entender mais uma coisa importante. Nós precisamos entender que se a justiça de Deus é perfeita, e Adão, quando cometeu a deslealdade, ele se tornou imperfeito, ele era perfeito e perdeu a sua vida perfeita. Então não podia ser um sacrifício imperfeito, tinha que ser um sacrifício perfeito. Correto? Então por isso que se tornou importante o descendente. Essa é uma parte que aconteceu. Agora, aonde que entra a Páscoa? Quando Deus escolheu um povo para representá-lo, ele começou com Abraão. Abraão se tornou pai de Isaac, pai de Jacó, Jacó pai de 12 filhos, que formaram 12 tribos de Israel, formou um país. E desse país organizado, com leis, com tudo organizado, nasceu o que nós conhecemos como Filho de Deus. Não é Deus. Note bem, Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele nasceu desse casal, Maria e José. Jesus era perfeito. Ele não tinha nada da genética de José e nem de Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou dentro daquela jovem mulher já o embrião pronto do Filho de Deus. Porque se Jesus tivesse nascido imperfeito, não haveria justiça da parte de Deus. Note bem aonde que começou a Páscoa. Quando este povo de Israel se tornou escravo no Egito, eles foram para lá, levados por José, mas com o tempo se tornaram escravos. E eles queriam se libertar, eles precisavam se libertar. Eles tinham que sair dali. E aí teve as 10 pragas, tá lembrado? A 10ª praga, qual era? Você se lembra? Não. A 10ª praga foi a praga de que eles tinham que matar um cordeiro, note bem, um cordeiro, e aspergir o sangue dele, passar o sangue dele nas ombreiras da porta. Porque de noite eles estavam lá comemorando com a família, comendo o cordeiro, o anjo de Deus iria passar e iriam matar todo o primogênito das casas que não tinham o sangue aspergido nas ombreiras da porta. E o anjo passou. E sobre a casa dos hebreus não foi encontrar, né? O anjo não passou, ficou protegido os primogênitos. Mas na casa dos egípcios, que não servia o Deus verdadeiro, o primogênito morreu. O anjo matou ele. Ou seja, através do sangue daquele cordeiro, salvou a vida dos primogênitos daquela família. Salvou a vida deles e deu a liberdade para eles. Porque a partir daquele momento o faraó falou, vai esse povo embora, e acabou libertando eles. Entendeu? Aquele cordeiro. E eles foram embora para fazer a nação de Israel. Saíram pelo deserto e tudo mais, aquela história que talvez você conheça. Eles formaram o Estado de Israel. Mas todo ano eles matavam um cordeiro para o perdão dos seus pecados e eles lembravam, comemoravam aquele dia. Para aquele dia, o nome foi dado Páscoa. Páscoa, a libertação dos judeus, dos hebreus de Israel.
Entendeu? Páscoa é a libertação, aquele fato, foi dado um nome para ele, para que não viesse cair no esquecimento, de Páscoa. Eles tinham que comemorar a Páscoa para lembrar que eles eram um povo escravo e que foi libertado por Deus por meio de um cordeiro que eles mataram e passaram o sangue na porta. O sangue daquele cordeiro lhe salvou a vida deles, deram a liberdade para eles. Isso foi a prefiguração da vinda de Jesus Cristo. Da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus se apresentou a João, que nós conhecemos como João Batizador, João Batista, aquele homem que preparou o caminho para o Messias, para o Filho de Deus, quando Jesus se apresentou a ele para ser batizado, o que João disse? João disse assim, abre aspas para João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos que os judeus sacrificavam animais para o perdão de seus pecados, mas não pagavam o pecado original, o pecado da condenação à imperfeição e à morte. Então Jesus veio e cumpriu a justiça de Deus, de dar vida por vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, vocês estão lembrados daquele quadro da Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci? Muito conhecido, o quadro da Santa Ceia, ali com os 12 apóstolos ali, Jesus no centro da mesa. Aquela refeição, aquela ceia, existiu de fato. E por que ela é importante? Por que ela é lembrada? Jesus já havia comemorado outras Páscoas. Aquela Páscoa que foi retratada por Leonardo da Vinci, aquela ceia, ele tinha 33 anos já tinha comemorado 32 Páscoas antes daquela. Ele era judeu. Mas por que essa é mais importante? É porque Jesus, a partir dali, tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que se passou, aquele cordeiro que foi morto lá atrás, no Egito, que eles passaram o sangue nas ombreiras, e aí eles comemoravam todo ano, lembrando esse fato dos seus antepassados que aconteceu, para lembrar que eles eram escravos, mas eles foram libertados. Então, Jesus era o sacrifício perfeito. Jesus era o sacrifício perfeito para o perdão dos pecados. Dos pecados que causava, de fato, a morte e a imperfeição humana. Então Jesus veio como sacrifício perfeito. Isso nós devemos prestar atenção, porque no dia daquela refeição noturna, ele instituiu um novo mandamento. Um novo mandamento. Certo? Jesus instituiu um novo mandamento. Então, a partir dali, Jesus comemorou para os cristãos, para aqueles que seriam seus seguidores, para aqueles que iriam segui-lo dali para frente, ele instituiu um novo mandamento. Não era mais Páscoa, mas era a celebração da sua morte. Porque agora não era mais aquele cordeiro imperfeito, aquele animal que foi morto lá, que passou o sangue nas ombreiras da porta. Agora é o Filho de Deus, é o sangue perfeito de Jesus, é o corpo perfeito dele. E ele disse, persista em fazer isso em memória de mim, até o dia que voltar, que já é um outro assunto para um outro vídeo. Mas ali ele instituiu o memorial, o sacrifício, a comemoração da morte de Jesus Cristo. Que dia que aconteceu a libertação dos egípcios lá? Dia 14 de Nisan. Estranho, né? Mas era o mês do calendário lunar daquela época. Traduzindo para os nossos dias, este ano caiu exatamente na terça-feira, dia 3 de abril. 3 de abril, terça-feira. Até porque se você comemora aniversário, cada ano seu aniversário cai num dia da semana, não é verdade? Ou todo ano você comemora num dia só? Entende? É lógico que cai diferente. Tem algumas religiões que comemoram apenas na sexta-feira, né? Eu não vou entrar em questão se estão certos ou se estão errados, mas
né? Se Jesus ficou morto por 3 dias e foi ressuscitado, como que ele pode morrer numa sexta-feira e aí passar 3 dias, mas no sábado ele já estaria ressuscitado? Ele passou um dia só morto? Não, a Bíblia diz que foi 3 dias. Certo? Então como que pode morrer na sexta-feira e no sábado é o sábado dia, aleluia? Tem alguma coisa errada, não tem? Este ano, por exemplo, o 14 de Nisan caiu no dia 3 de abril, terça-feira. Mas tudo bem. Ali se comemorou não a Páscoa. A Páscoa não são para os cristãos, a Páscoa eram para os judeus. Eles que foram escravos. Nós, os cristãos, principalmente nós brasileiros, nós não precisamos comemorar a Páscoa. Páscoa não. Nós lembramos da morte, do valor da morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. É daí que veio a Páscoa. Então a Páscoa, e aí você vê como que é o capitalismo, né? O capitalismo introduziu o Papai Noel, criou uma data para o Papai Noel e criou uma data para o Coelho da Páscoa. É tudo para vender, para ganhar dinheiro, né? O que não é o objetivo. O objetivo não é comer chocolate, é lembrar do sacrifício da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa numa coisa importante. Quanto que vale a sua vida? Um chocolate? Será que é alguma coisa banal a sua vida? Embora a gente vê pessoas matando os outros por nada, né? Mas tente imaginar uma coisa. O que você faria se, por exemplo, um homem bilionário dissesse para você que viesse com um contrato lá tal e falasse assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Te dar 10 milhões de dólares. Você ficaria feliz? Pensa. 10 milhões de dólares. Cerca de 50 milhões de reais. Seria bom para você? Mas você estava lendo o contrato e na cláusula seguinte dizia: você vai ganhar os 10 milhões de dólares. Só que você não vai acordar. Você não vai acordar. E aí? Compensa os 10 milhões de dólares para você não acordar? 10 milhões de dólares vale mais ou menos do que a sua vida, o seu acordar? Isso é para pensar, não é? Então a sua vida vale muito. E a nossa vida não pode ser desviado o foco daquele que morreu de fato pela nossa vida. Porque o capitalismo egoísta e desumano implantou um coelho com chocolate para desviar a sua atenção do fato correto. Aquele que morreu pela sua vida. Não era mais a Páscoa, era o sacrifício da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos pensar. É este o assunto do vídeo de hoje. Alguém está te enganando. Conhecimento é tudo. Um forte abraço, meus amigos. Compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Muito obrigado.